Senhor, igreja, tudo bem? Graça e paz para todos nessa tarde. Estou muito feliz mais uma vez de estar aqui, voltando novamente nessa tarde, trazendo uma palavra para a minha vida e a tua vida. Eu quero trazer aqui Mateus 12, 7, que diz assim: até os cabelos das vossas cabeças estão todos contados. Não temos, pois, mais vales-vos do que muitos passarinhos. Olha, irmãos, aqui vem dizer que até os nossos cabelos são contados. Até os nossos cabelos, nossos fios de cabelo que são soltos, Deus sabe quanto caiu e deixou de cair. Olha, essa palavra vem dizer assim pra gente, no coração da gente nessa tarde. Que Ele sabe o que você também faz para Ele na terra. Se você está evangelizando, se você está levando uma palavra na rua, se você está adorando dentro da igreja, se você está limpando a igreja, se você está firmado na rocha com Ele, se você está amando seu irmão, o anjo tudo vai anotando isso e leva para Deus. Se você está fazendo esse algo para Ele. Porque Ele conhece até os fios do cabelo que cai e também está na nossa cabeça. Ele sabe quanto que está e quanto cai. Imagina o que Ele não está vendo se você está se esforçando de fazer o ID para Ele. Você tem que fazer o ID sem olhar quem. Tem que fazer o bem fazer o bem sem olhar quem. Muitos hoje não estão querendo fazer o que Deus está mandando. O povo hoje quer ir, mas eu vou por aqui. Eu quero viver mais eu. Deixa quem quiser para lá que morra. Não é assim não, meu irmão. Deus, Ele é amor, mas também justiça. Deus só quer conta daqueles que quer conta com Ele. Não é dessa maneira que você pensa, não. Que eu penso, tu pensa, não. Tem que fazer o que Ele está mandando, porque está dizendo que Ele conhece quantos fios de cabelo tem na minha e na tua cabeça. Ou Ele também, se Ele sabe disso, imagina que Ele está vendo o que tu está fazendo para Ele ou deixando de não fazer, e anotando tudo no caderno para aquele grande dia. Naquele grande dia, ser cobrado no juízo final, porque nós todos vamos passar pelo juízo final. O juízo é Deus, o juízo vai ser determinado lá, que vai ficar lá no céu ou que vai descer para o inferno. A Bíblia é clara, né? Porque céu e inferno. Se teu nome estiver escrito nesses livros lá dos dois livros, então tu não vai herdar o céu. Mas se teu nome estiver escrito dentro desse livro, tu vai morar no céu. Então começa a buscar o Senhor hoje para teu nome estar escrito no livro da vida. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor, mas estão tudo vazia. Vazia mesmo. Como aquelas prudentes, era 10. Mas 5 prudentes e 5 não prudentes. 5 estava cheio de azeite e 5 estava seca. E as 5, quando viram que as 5 saíram com o mestre, foram embora, aí elas diziam assim, pegaram uma na outra e diziam assim, me dá um pouco mais do teu, me dá um pouco do azeite, me dá um pouco, divide. Não, o azeite é individual, porque cavou o poço e teve o azeite aí. Não fica como as 5 virgens que ficou vazia, não. Fica como as 5 virgens cheia do azeite, cheia de poder. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Porque se tu não buscar o Senhor é educado, Ele não vai invadir teu coração. Ele não é invadidor, não. Ele não vai entrar de qualquer maneira no teu coração, não, se tu não está dando lugar. Então, começa a ver essa palavra nessa tarde. Aqui até os nossos cabelos são contados. Ele sabe quanto tem e quanto caiu por esses dias.
É a mesma coisa na minha e na tua vida. Ele sabe o que tu fez essa semana para ele ou o que tu deixou de fazer. Então presta atenção, começa a analisar que Deus já está falando comigo e com você nessa tarde. Porque ele diz que sou mais, ele conhece mais, né? É que diz, pois sou mais vale-vos do que muitos passarinhos. Então, os nossos cabelos são mais valiosos do que os passarinhos. Vale mais que os passarinhos. Porque os passarinhos, meu irmão, os passarinhos já é dele. Os passarinhos já pertencem a ele. Os passarinhos não tem maldade, não. Os passarinhos é divino. Os passarinhos, eles cantam para o Senhor. É só aqueles cantados dos pássaros na manhã. Aquilo tem gente que não sabe entender, até aborrece, mas alegra o meu e o teu coração. Porque é Deus falando na boca dos pássaros, dos animais. Porque Deus fez os animais, cada um com o seu cântico. O cachorro tem o seu cântico, o pássaro, galinha tem o seu cântico, o macaco tem o seu cântico, o elefante tem o seu cântico, a girafa tem o seu cântico, o leão tem o seu cântico, a leoa tem o seu cântico, cada um tem o seu cântico. Mas nós não sabemos com que nós falamos. Tem horas que nós falamos demais, tem horas que nós não quer nada para Deus e os pássaros louvam para Deus. E às vezes nós não. Às vezes queremos uma coisa e não queremos a presença. Temos que entender que Deus quer que nós seja igual os pássaros, cantar mais e deixar mais a terra e cantar mais para Ele. Se liga nessa palavra, porque nossos cabelos são muitos cabelos e Deus conhece cada fio dos nossos cabelos e cada fio que cai. E assim Ele também sabe o que tu tá fazendo para Ele cada dia. Preste bem atenção nessa mensagem nessa tarde, porque Ele ama quem ama Ele e Ele aborrece quem aborrece Ele. Entende, meus irmãos? A palavra é clara e reta. Aí nessa tarde, aí ele diz assim: digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessarei diante dos anjos de Deus. Aquele que se confessar diante de Deus, dos homens, que Deus faz milagre, que Deus é bom, que o diabo não presta, que começar a fazer o ID dele com amor e dedicação, Deus ama. E Ele perdoa. Aquele que se levanta contra o próximo, mas vai lá e pede perdão, Ele perdoa. Mas vem a outra parte aqui que diz assim. Aí aqui diz assim, do homem. Também o Filho do Homem que confessar diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Tá vendo? Quem se negar diante dos homens, dizer que não conhece a palavra, que Deus não existe, que blasfemar contra a palavra do Senhor, contra Deus, ele não tem conta com você, porque ele também não vai te perdoar por causa dos blasfêmias, por causa das levantes com o nome dele. Que muitos hoje dizem aí por aí, que um tempo atrás aí, quando veio a epidemia 2019, levantaram o boneco lá no Rio de Janeiro dizendo assim, que Jesus era gay, que Jesus era aquilo, blasfemando contra a palavra do Senhor, blasfemando a palavra de Deus. Então Deus não perdoa, Deus desce, Deus machuca, Deus fere, Deus mata, porque está blasfemando contra a palavra dele, contra ele, contra Deus e Israel. Não podemos blasfemar contra a palavra do Senhor, não, irmãos. Devemos adorar a Deus, agradecer por tudo que Ele tem nos dado. Só por nós estar vivos, estar aqui hoje é uma grande vitória. Então, aqueles que confessar diante dos homens que Deus é Deus, Ele tem conta com você. Mas aquele que se negar diante dos homens, dizer, não conhece esse Deus não,
para ter a vida na terra, que muitos hoje estão pregando terra. Muitos hoje querem a terra, mas aí aonde está muitos hoje pregando, que dizendo que a ressurreição é na terra. Fica aí que a ressurreição é na terra. Quem vai morar na terra? Quem é? Ninguém. Porque a palavra vem dizer que tudo passa, mas a palavra dele é eficaz. Então, tudo vai passar nessa terra, tudo vai passar. Só não uma palavra dele que é verdadeira e eficaz na nossa vida. Então, meu irmão, não blasfema contra Deus, não. Porque se tu blasfemar contra Deus, ele não vai te perdoar. A palavra é clara. Porque é aqui no 8 que eu digo, ó. Aqui no Novo diz assim, mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todos aqueles... Aí aqui diz... Mas o 8 diz assim, digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens também o Filho do Homem, diante dos homens também o Filho do Homem, confessar diante dos anjos de Deus. Se aquele confessar tudo diante dos homens, e também Deus vai te honrar. Né? De vos, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Então, aqueles que se confessar diante dos homens que Deus é Deus, também Deus vai te dizer que também o Filho do Homem confessará diante dos anjos. Então, se tu confessar diante de Deus, que Deus é Deus, também tu vais, o anjo do Senhor está contemplando e tu vai confessar diante dos anjos de Deus, que Deus é bom, maravilhoso. Então, ele que te defende, quando tu negar tudo diante de um homem, aí Deus começa a agir do teu lado, começa a ser teu advogado, teu juiz, teu médico, teu tudo. Mas se tu se negar diante dele, negar Deus diante dos homens, Deus não quer conta com ninguém dessa maneira, rebelde. Deus quer conta com pessoa obediente, não com pessoa desobediente. Então, irmãos, aqui vem dizer isso para nós. Então, aqui todos aqueles que dizem uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe perdoado, da mesma coisa, blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Então, aqui Deus já está falando tudo que Deus me usou aí. Se tu blasfemar contra o Espírito Santo, tu está blasfemando contra Deus. Então, para de blasfemar contra o Espírito Santo. Ver as pessoas, Deus usado pelo Espírito Santo, muitos dizem, será que é Deus mesmo que está usando ele? Será que é mesmo? Eu não acredito, não. Isso é coisa de louco, eles estão vendo coisa demais. É nada, irmão. É o Espírito Santo. Aí tu está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus, que Deus deu para nós, para mim e para você, para ser guiado por ele, para levar a palavra por ele, porque nós está aqui, eu trazendo essa palavra nessa tarde, da paz do Senhor, não é fácil, mas é guiado pelo Espírito Santo. Que Deus venha abençoar a nossa vida nessa tarde. Aí vem falar aqui, e quando vos conduzis assim, perdão, irmão, 12, porque na mesma hora vos ensinais o Espírito Santo que vos conheço falar. Porque nas mesmas horas vos ensinarás o Espírito Santo que vos venha falar. Então, se tu pedir para Deus, eu queria ser usada por Deus. Deus, eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. Então, quando tu conversar com Deus começa a te entregar o dom do Espírito Santo. Começa tu ser usado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, aí começa Deus desenrolar as coisas na tua visão. Tu começa a entender que o Espírito Santo existe, tu começa a entender que Deus vai começar a trabalhar na tua vida, dentro do teu lar, dentro da tua família, dentro da tua parentela, nas ruas, nos hospitais, aonde tu for, o Espírito Santo começará a te guiar e te dizer como é que é para fazer, deixa de fazer. Então, o Espírito Santo tudo nos ensina. Então, nós devemos estar diante de Deus, buscando a presença, orando constantemente,
mente, fazendo o que Deus está mandando para tu ver a visão do Espírito Santo dentro de você, agindo e interagindo em toda parte da terra, porque não é fácil, irmãos. Está diante de tantas coisas que estão acontecendo sobre o mundo. Mas Deus está conosco através que nós estamos orando e Ele descendo sobre nós o Espírito Santo. Porque para ter o Espírito Santo não é com o templo sujo, mas tem que estar limpo. O Espírito Santo não vai habitar em corpo sujo. O nosso corpo tem que estar limpo. Limpo de que não ter rancor dentro do nosso coração, não ter mágoa do seu irmão, perdoar o seu irmão, abraçar mais seu irmão, parar de murmurar, parar de criticar, parar de olhar com a cara feia para o seu irmão, porque muitas vezes chega dentro da igreja, não dá paz para seu irmão porque está com raiva, porque está machucado, triste. O inimigo quer ver muitos crentes assim, para não ter o Espírito Santo dentro de você, para o Espírito Santo não habitar, porque quando o Espírito Santo habitar dentro de você, você começa a ver o mundo espiritual, começa a ver que as coisas não é do jeito que você imaginava. Deus começa a te levar profundamente o oculto, sabe, na visão espiritual, e tu começa a entender o mistério de Deus, porque nem todos os mistérios a gente entende, mas alguma coisa que Deus vai ensinando e a gente vai aprendendo com Deus. Porque Deus é o nosso professor, Deus é o nosso médico, o Deus é o nosso doutor de faculdade, onde Ele quer que nós estudemos, Ele está lá, é o professor de faculdade, é o professor espiritual, é o professor de todas as áreas que nós estamos, de costura, é professor de escola circular, é professor de empresário, é professor... é toda a área de tantos dons que Deus deu pra gente. Dom material, porque espiritual são 9. O dom espiritual são 9. E todos eles que tu pedir vai ser concretizado igual Paulo. Mas na terra tem os dons de tudo. Se tu não sabia costurar, tu vai costurar por o dom do Espírito Santo. Se tu não sabia fazer algo para vender, tu vai começar a fazer guiado pelo Espírito Santo. Se tu não sabe, tem gente hoje que não sabe lidar com o seu próprio negócio, Deus é teu professor, só tu descer, Ele vai começar a te ensinar. Porque para a gente estudar isso aqui, é por tudo guiado pelo Espírito Santo. Para eu ter trazido uma palavra nessa tarde, foi guiado pelo Espírito Santo. Então, tudo vem guiado pelo Espírito Santo. Não vem guiado por mim mesmo, mas do alto. Então, quando tu fazer isso, né, com toda a dedicação com o Senhor, com amor e carinho com Deus, porque Deus quer que nós seja carinhoso com Ele. Porque Ele já nos dá cuidado com nós, Ele cuida de nós 24 horas. Quando Ele está triste, Ele nos abraça. Quando nós estamos alegres, Ele nos abraça. Quando nós precisamos de água, Ele nos abençoa, Deus nos abençoa. Guiado pelo Espírito Santo, porque nós estamos de pé, é Ele. Para nós estar no lugar, é Ele. Para nós estar no culto à noite, é Ele. É tudo levado pelo Espírito Santo. Porque de mim e de você não vai sair nada, mas do Espírito Santo, que vem enviado por Deus, sim. Mas é quando você se dobra diante dele, pede a ele a direção, pede ele como que é, como que vai falar, como vai agir, o Espírito Santo vai te revelando. Então, meu irmão, fica nessa palavra de Lucas, porque Ele conhece o fio dos nossos cabelos, conhece quando cai, deixa de não cair. Tudo é guiado por Ele. Sem Ele não vai sair nada, mas dele vai sair tudo. Sem Ele não sai nada, mas de Deus, de nós não vai sair nada. Perdão, irmãos, porque às vezes vem coisas para tirar nossa concentração. Hoje eu não estou conseguindo bem me concentrar, mas o Senhor está me levando uma palavra.
de nós não sairá nada, mas de Deus sim, mas guiado pelo Espírito Santo. Por causa que aquele que busca o poço achará. Então devemos estar diante de Deus. Não devemos temer o homem, não devemos ouvir certas conversas, não devemos estar em certos ambientes, não devemos estar em certos lugares, certos passeios, não devemos estar em certos banquetes, porque o Senhor, Ele já nos avisa. Aquele que anda com o Espírito Santo vai dizer, ó Senhor, é para nós ir naquele lugar. Ele vai dizer, não. Senhor Deus, é para a gente ir. Ele disse, é. Ele disse, irmão. Ele diz, o Espírito Santo diz, mas precisamos descer na presença. Hoje nós precisamos estudar muito a palavra. E para não temer o homem mesmo, a gente tem que estar aqui, ó. Porque tem coisas aí nas igrejas que estão acontecendo em muitos lugares. Que o povo hoje não quer saber de Bíblia. Hoje estão trazendo profecia fora da palavra. E não tem acontecido. E muitos ficam blasfemando a palavra do Senhor. Irmão, preste atenção. Que muitas coisas não estão acontecendo na vida minha e na tua, às vezes, por causa de falsas profecias, por causa de muitas blasfemas da palavra do Senhor. Então, precisamos buscar mais a Bíblia, não devemos ouvir o homem, devemos ouvir o Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo de Deus brada dentro do nosso coração. Que o Senhor venha abençoar cada um dessa tarde, da forma sobrenatural. Os irmãos entendam. Hoje teve coisas que... tem coisas que Deus entrega da forma diferenciada. Hoje Ele entregou essa palavra de uma forma diferente, de uma forma mais de ensinamento, mais de perseverança. Tem que ver o que você vai falar. Vai ver o que você deixa de falar. Porque tem coisas que você tem que se calar e tem coisas que você tem que falar. Mas você não precisa se calar diante do homem, não. Você precisa se levantar diante de Deus e botar o capeta debaixo do seu pé. Porque ele é derrotado e sempre vai ser derrotado pelo poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um. Deus amado, Deus santo, poderoso Pai. Visita cada um nessa tarde, Pai. Que Deus venha abençoar cada um. Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos, crianças, adolescentes, jovens, hospitais, os presidiários. Meu Pai, em nome de Jesus, aqueles moradores de ruas, pastores, missionários, aqueles que andam de carro, transporte. Meu Pai, visita os empresários. Pai, visita agora as autoridades. Meu Pai, visita agora cada canto de cada país. Agora, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos nessa tarde, no poder do teu nome, Pai. E assim te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, irmão. Que Deus abençoe. Que tenha uma tarde abençoada. Amém?